Egiptologia. Só a partir desse nome, você consegue adivinhar o que isso significa? Não tem nenhuma pegadinha aqui. Como o nome indica, é claramente o estudo científico do Antigo Egito. Uma cultura histórica e rica que se estende de 3100 a.C. até cerca de 332 a.C. São quase 3.000 anos. Era uma cultura tão vasta que os primeiros egiptólogos documentados eram os próprios egípcios antigos. Então, considerando o tempo que os especialistas têm estudado isso, você esperaria que eles soubessem quase tudo sobre os tesouros antigos encontrados aqui, né? Bom, só que não. Apesar de pesquisarem por séculos, existem descobertas que os egiptólogos fizeram que desafiam até mesmo as suas compreensões. E pior, os assustam. Desde práticas brutais de sepultamento até milagres matemáticos. É hora de dar uma olhada em descobertas no Egito que têm aterrorizado os egiptólogos. Múmia idosa. Se tem uma coisa pela qual o Egito Antigo é assustadoramente famoso, são as múmias. Agora, a mumificação é um processo de sepultamento pelo qual toda a umidade é removida do corpo, deixando formas secas que não se decompõem facilmente. Os egípcios praticamente aperfeiçoaram esse processo, e como tal, estima-se que mais de 70 milhões de múmias foram criadas durante o tempo do Antigo Egito. Mas em 2021, uma múmia recém-descoberta se destacou de todas as outras. Era uma múmia de 4.000 anos, encontrada dentro de uma tumba em Aswan, uma vez conhecida como a antiga cidade de Swenet. Só que não era a múmia que os arqueólogos esperavam. Eles estavam investigando o reinado da rainha egípcia Hatshepsut, mas uma série de maus presságios atingiu a equipe, quase como se eles estivessem sendo avisados para se afastar do local do sepultamento. Uma tempestade de areia violenta praticamente os cegou, atrasando a sua jornada junto com todos os elementos do ambiente desértico trabalhando contra eles. E uma vez que a equipe finalmente fez a simples jornada de apenas 198 metros até o local escondido nas falésias, Hatshepsut não estava em lugar nenhum, mas alguém estava. Porém, essa múmia de 4.000 anos não era uma múmia de verdade. Depois da tampa do sarcófago ser removida, o que encontraram era um pouco mais do que um esqueleto envolto em um manto negro, que apesar de não ter sido enterrado adequadamente, ainda estava impecavelmente preservado. Mas a quem pertencia o esqueleto foi um choque ainda maior. Especialistas em ossos revelaram que os restos eram de uma mulher com cerca de 70 anos de idade. No Antigo Egito, a expectativa de vida média era de apenas 25 a 35 anos. Então chegar aos 70 era algo meio que inédito. Quem é essa mulher e como é que ela viveu tanto tempo ainda é um mistério até hoje. Bom, mas tá tudo bem, né? Não tem nada de perturbador sobre um esqueleto envolto em um manto negro que ninguém consegue identificar ou explicar de forma alguma, né? Tá tudo bem, né? Túneis para a tumba. A Grande Pirâmide de Gizé é classificada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo com muita razão. Com 138 metros de altura, essa coisa tem um volume de 2.610.000 metros cúbicos e é composta por calcário, granito e argamassa. Dentro desses blocos, passagens e câmaras foram esculpidas e construídas e serviram como túmulos para o faraó Kelps e sua rainha. É uma construção indiscutivelmente gloriosa, tendo sido explorada, pesquisada e estudada por egiptólogos implacavelmente por 4.000 anos. Só que em fevereiro de 2023, cientistas ao redor do mundo ficaram chocados quando escaneamentos infravermelhos da grande estrutura de pedra revelaram vários vazios juntamente com uma passagem de 9 metros escondida, bem acima da entrada principal. Os cientistas usaram um endoscópio, que é uma espécie de pequena câmera em um bastão, com apenas 6 milímetros de largura, para se mover entre as pedras sem perturbá-las e obter uma ideia mais clara de como era a passagem. Mas o que está além, no momento em que eu tô fazendo esse vídeo, ninguém sabe. Poderia ser uma câmara funerária, mas os cientistas apontaram que a sua entrada não devia estar selada, se fosse o caso. Como ela está fechada, a sala é completamente inacessível. Muitos dos seus corredores subterrâneos também são um quebra-cabeça, já que ninguém tem evidências concretas provando qual era o verdadeiro propósito deles. E, estranhamente, esse novo corredor também é a única passagem de entrada construída bem acima do nível do solo, o que adiciona mais uma complicação à compreensão dos cientistas do que pode estar escondido dentro da câmara que ele leva. Pelo menos por enquanto, o mistério permanece e mantém os cientistas na expectativa. Afinal, se levou milhares de anos pra gente descobrir essa câmara secreta, quem sabe o que mais pode ter lá dentro? Só esperando que a gente descubra. Quais segredos você acha que a Grande Pirâmide esconde? Poderia ser outra câmara funerária? Ou talvez algo esquecido que foi deixado pra guardar o rei e a sua rainha em seu sono eterno? Me conta aí nos comentários. E quando for fazer isso, não esquece de clicar nos botões de curtir e se inscrever. Tudo feito? Então vamos pra nossa próxima descoberta sombria. Matemática das pirâmides.
Eu já te falei o quão grande pelo menos uma das pirâmides é, mas você realmente precisa ver todas elas juntas para apreciar o quão magníficas são. Só que o que é mais surpreendente não é o tamanho ou a idade delas, mas sim a sua precisão. Seja uma coincidência extremamente estranha, uma compreensão genial da geometria ou uma intervenção sobrenatural, essas pirâmides são todas geometricamente perfeitas. Com isso eu quero dizer que além das suas bases terem comprimentos praticamente idênticos entre si, elas também obedecem dois princípios matemáticos universais, conhecidos como proporção áurea e π. Cientistas descobriram que se você dividir o perímetro de uma das pirâmides pela sua altura, o resultado difere apenas 0,1% do cálculo de π, que é a razão entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro. A proporção áurea, por outro lado, é onde a razão das duas quantidades é a mesma que a razão da soma delas para a maior das duas quantidades. E a razão entre a altura inclinada das pirâmides e a metade da sua dimensão de base quase alcança esse número exatamente. Tá, isso é muita terminologia matemática. Basta dizer que o fato de a matemática básica das pirâmides obedecer a uma dessas equações é incrível. Agora, duas, isso já é insano. E por quê? Porque esses princípios matemáticos não existiam por milhares de anos quando elas foram construídas. Para acrescentar ainda mais combustível ao fogo matemático que a gente começou aqui, a posição exata das pirâmides foi analisada, e teorias surgiram afirmando que a localização das três maiores se alinha com as estrelas na constelação de Órion, especificamente as três que compõem o cinturão. E qual a razão disso? Bom, essas estrelas foram associadas ao deus egípcio Osíris, o deus do renascimento e do além. Então, construir estruturas de pedra gigantes e matematicamente perfeitas para abrigar os mortos e honrar um deus é totalmente normal, né? Não é? Bom, a ideia por si só é intimidadora. Isso significa que a civilização egípcia antiga era muito mais inteligente do que os cientistas estão realmente preparados para admitir, mas que ainda assim respeitavam seus deuses. Então o que eles sabiam na época que a gente não sabe agora? Embora a teoria do conjunto de estrelas tenha sido amplamente debatida, tem outra parte das pirâmides que simplesmente não pode ser desmentida, que é o seu tamanho. Com cada bloco que compõe as pirâmides pesando pelo menos 2 toneladas, o maior dos monumentos é feito de quase 9.000 toneladas de granito, mais de 550.000 toneladas de argamassa e mais de 6 milhões de toneladas de calcário, montados antes de qualquer tipo de máquina moderna ser inventada. Além disso, o que a gente vê hoje é só o que resta das pirâmides. Há 4.500 anos, acredita-se que cada uma delas foi acabada com um revestimento de calcário branco coberto com uma tampa de ouro puro. Mas como? Como é que foi possível construir essa grande pirâmide? Bom, os trabalhadores viajavam para o sudeste de Gizé, até as pedreiras de Tura sobre o Nilo e martelavam cunhas de madeira na pedra. Em seguida, eles molhavam a pedra na água. As cunhas absorviam essa água e se expandiam, e ao fazer isso, rachavam a rocha em blocos. Esses blocos eram puxados por pessoas das pedreiras e transportados através do Nilo antes de serem arrastados entre nós, novamente por pessoas e provavelmente alguns animais também, até o local da pirâmide. Foi aí que o verdadeiro trabalho começou. Um sistema de rampas e polias foi utilizado para que os blocos pesados pudessem ser puxados para cima da pirâmide, nos seus 138 metros de altura, onde finalmente eram alisados até ficarem em forma. Isso é uma quantidade monstruosa de trabalho que foi concluída não só uma vez, mas pelo menos 3 vezes para cada pirâmide adjacente. É por isso que o seu propósito é tão amplamente debatido. Certamente eles não fizeram isso só para se alinharem com umas estrelas, né? Bom, depois dessa eu acho que eu entendi porque a própria existência desses monumentos é tão desconcertante quanto aterrorizante. Evidência alienígena. Não importa o quanto os egiptólogos tentem, eles simplesmente não conseguem superar as alegações alienígenas. Qualquer artefato estranho, tumba ou uma nova descoberta instantaneamente vai acionar a comunidade conspiratória, que afirma que os antigos egípcios não eram realmente tão inteligentes, e que só alcançaram essas incríveis proezas de engenharia e construção com a ajuda de aliens. Olha esse conjunto de joias egípcias, por exemplo. Aquelas contas de pedra foram feitas realmente de meteoritos. E isso não é tudo. A adaga mais estimada do rei Tut também foi feita de ferro meteórico. Embora a conclusão mais lógica é que os antigos egípcios reconheceram o valor das rochas metálicas espaciais e as valorizaram pelas suas propriedades únicas, os teóricos da conspiração acreditam que elas eram presentes alienígenas. Rapaz, e as reivindicações malucas não param por aí. Em 2017, durante uma reforma de casa no sul do Egito, foi relatado que algumas moedas antigas foram encontradas com imagens de criaturas alienígenas e OVNIs gravados nelas. Isso imediatamente deixou os teóricos da
conspiração numa loucura. Finalmente eles tinham a prova de que os alienígenas estavam em contato com os antigos egípcios. Infelizmente, apesar de terem sido manchetes em alguns, digamos, meios de comunicação menos respeitáveis, as moedas não foram verificadas com nenhum estudo arqueológico oficial. Na verdade, toda a descoberta foi uma fraude, para a surpresa de 0 pessoas. Acontece que o artista digital Cryptomaniacal participou de uma competição de Photoshop em 2011, manipulando uma imagem de retrato em uma antiga moeda grega. Os OVNIs, por outro lado, acabaram sendo fichas francesas, que representavam nuvens e um escudo descendo do céu, o que esses meios de comunicação teriam sabido se tivessem feito alguma pesquisa, qualquer mínima pesquisa. Bom, isso é típico, mas o que eu realmente quero saber é o que os teóricos da conspiração pensavam que aliens precisavam com moedas. Tipo, os caras dominaram a tecnologia por trás de viagens espaciais. Certamente eles tinham tecnologia para uma sociedade sem dinheiro. Sacrifício réptil. Crocodilos já são assustadores o suficiente, mas essa próxima descoberta eleva esse medo a um nível totalmente novo. Em janeiro de 2023, arqueólogos escavando uma tumba intocada na margem oeste do rio Nilo descobriram algo inesperado. Diante deles estavam 10 múmias com mais de 2.500 anos, só que elas não eram humanas, eram crocodilos. Alguns pequenos, alguns com mais de 2 metros de comprimento, mas todos preservados no tempo, e bem preservados de forma aterrorizante, já que o processo de mumificação deles foi muito incomum. Normalmente, as mumificações envolvem a remoção dos órgãos, antes de encher o corpo com aromas doces e sal. Eles eram então cobertos de resina e envolvidos em linho, mas esses crocodilos foram enterrados sem resina ou linho. Vestígios de corda nas múmias de crocodilo sugerem que eles foram amarrados até se desidratarem. E, bom, você já entendeu, né? Mas por que alguém faria isso com um crocodilo? Que dirá com 10? Bom, os crocodilos eram tipicamente associados ao deus crocodilo Sobek, e muitas vezes eram criados exclusivamente para sacrifício. Esses sacrifícios eram usados para pedir ajuda a Sobek, que eles acreditavam simbolizar o solo fértil para cultivos e proteção contra répteis mortais. Olha a ironia. Túmulos anteriores escavados por arqueólogos revelaram hordas de múmias de crocodilos semelhantes, muitas das quais estão agora em exibição em museus ao redor do mundo. Mas o que é perturbador é que nenhum descoberto antes foi preservado assim. Poderia ser que esses fossem algumas das primeiras múmias de animais já feitas. Será que é por isso que o processo estava tão incompleto? A resposta exata ainda escapa aos pesquisadores até hoje, o que de alguma forma é mais perturbador quanto mais se pensa sobre isso. Dando uma mãozinha. A antiga cidade de Avares já foi lar da realeza egípcia, especificamente os reis da 15ª dinastia do Egito, conhecidos como Ixos. Embora esses reis não governassem todo o Egito, escritos revelam que os Ixos eram temidos acima de todos os outros na época. Arqueólogos tentaram descobrir exatamente o que os tornava tão temidos, e em 2012 eles descobriram por quê. Esses arqueólogos estavam escavando um palácio Ixos em Avares, quando descobriram uma série de poços no que seria a entrada para a sala do trono. Conforme cavavam mais fundo, eles perceberam de repente que não estavam movendo pedras, mas sim ossos de mãos. Quanto mais cavavam, mais ossos eram revelados, até que perceberam que em 3 poços havia cerca de 18 mãos humanas datando de aproximadamente 3.600 anos atrás. Que tipo de obsessão doentia a realeza egípcia tinha por mãos decepadas? Bom, como na maioria das coisas, acredita-se que tudo tenha sido por causa de um ritual. Um soldado apresentava a mão de um inimigo em troca de ouro. Cada poço representa uma cerimônia, provavelmente uma celebração da derrota do inimigo. Ou, considerando a sua colocação, elas podem ter sido colocadas nos poços para intimidar qualquer pessoa que entrasse na sala do trono. Eu me sinto intimidado só de aprender sobre elas, imagina ver isso. Embora incrivelmente macabras, o que realmente surpreende os egiptólogos é o tamanho das mãos, porque são incomumente grandes. Qual é o significado disso, os pesquisadores não sabem, mas acredita-se que as mãos pertenciam a homens e possivelmente uma mulher. Ainda mais assustador, as mãos provavelmente foram mantidas e coletadas por 24 a 48 horas antes de serem colocadas nos poços. E eu realmente não invejo os arqueólogos que tiveram esse servicinho de desenterrar as mãos. Graças a essa descoberta, essas mãos conseguiram traumatizar uma nova geração. Uma mensagem do túmulo. Qual é o livro mais assustador que você já leu? Foi um clássico do Stephen King, tipo Iluminado, ou algo tão horroroso que te marcou pra sempre, tipo 50 Tons de Cinza? Seja qual for, eu posso garantir que não foi nem de perto tão aterrorizante quanto o Livro dos Mortos. Escritos por sacerdotes do Antigo Egito por volta de 1550 a 50 a.C., esses artefatos estão entre as descobertas antigas mais incríveis e aterrorizantes já encontradas. Os rolos feitos de papiro incluem textos funerários compostos por feitiços mágicos,
mágicos, cada um escrito para ajudar uma pessoa na vida após a morte. Mas não é um texto definitivo que nem a Bíblia, por exemplo. Cada rolo estava repleto de feitiços adaptados à pessoa, que deveria atravessar a vida após a morte, como um testamento, mas mágico e assustador, com muitos rolos até ilustrados com a jornada que a pessoa faria através do além. Deixando de lado o aspecto assustador, o que isso fez foi fornecer aos cientistas uma compreensão incrivelmente generosa das suas crenças religiosas, rituais do além e, é claro, seus amados deuses. Uma descoberta muito recente de um livro específico foi desenterrada em Saqqara em fevereiro de 2023. Esse rolo tem impressionantes 16 metros de comprimento e o texto tem mais de 2000 anos. Pesquisadores acreditam que ele pertencia a um homem e a sua esposa, já que eles aparecem várias vezes no livro. Os livros dos mortos continuam a surpreender os cientistas sempre que são encontrados, porque mostra o quão obcecada a cultura estava com a morte em si. A armadilha. Você consegue pensar em algo pior do que perturbar um antigo deus adormecido da morte, embora possa parecer uma cena que você só encontraria em um livro de fantasia? Isso é exatamente o que os arqueólogos fizeram ao tropeçar na tumba de Osíris. Osíris é uma divindade do Antigo Egito, responsável por governar a vida após a morte e supervisionar o julgamento de todas as almas que entram no seu reino. Mas sendo um deus, você não pensaria que ele teria uma presença física na Terra. Só que em 2015, quando os cientistas finalmente descobriram completamente a tumba na margem do Nilo, em Abidos, eles tiveram que se perguntar se esses deuses já foram reais. Relevos nas paredes mostram demônios com facas. Uma estátua de Osíris guarda a câmara funerária da tumba e uma enorme escada de 3 metros leva mais para baixo, aparentemente guiando qualquer um com má sorte de pisar aqui até o submundo. Como se isso não fosse arrepiante o suficiente, o projeto da tumba continua com aberturas e canais que seguem descendo e descendo por quase 15 metros, até que qualquer um ali se sinta como se tivesse sido enterrado também. Por mais assustadora que tenha sido essa descoberta, nenhum deus repousa aqui. Acredita-se que essa estrutura de vários níveis seja na verdade uma réplica antiga de Osirion, um complexo dedicado a Osíris construído no templo de Sete em Abidos. Mas isso só levanta a questão: por que Osíris precisaria de 2 tumbas? A menos que não sejam tumbas, e sim de fato entradas para o próprio submundo, que são apenas guardadas por Osíris. E, ironicamente, o sentimento de estar lá embaixo está começando a me assombrar. Múmias animais. Olha, eu não quero exagerar, mas a próxima descoberta que a gente está prestes a revelar pode ser a coisa mais comovente que você já ouviu. Vai depender do quanto você ama os animais. Em 2015, arqueólogos exploraram uma catacumba misteriosa no norte de Saqqara, que foi encontrada com mais de 8 milhões de múmias. Sim, 8 milhões. Isso é o suficiente para encher o maior estádio do mundo 53 vezes. Os antigos egípcios construíram essa enorme catacumba há cerca de 2.500 anos, no século 4 a.C. E as múmias em si, bom, tragicamente, a maioria delas eram de cães e gatos. Elas foram colocadas bem ao lado do Templo de Anubis, um edifício dedicado ao deus de cabeça de cão da morte. Faz sentido, mas não me faz detestar menos essa história. Infelizmente, muitos deles teriam sido colocados na tumba desde o nascimento, ou desde quando eram apenas filhotes de cachorro e gatinhos como sacrifícios aos deuses. Então, assim como os crocodilos que a gente viu antes, esses pequenos cães e gatos foram usados exclusivamente como intermediários entre humanos e deidades. Só sei que se eu fosse um dos membros da equipe que descobriu essa catacumba, eu teria ficado tremendo. Santuário de Falcões. Quando você pensa num santuário, você tende a imaginar estátuas, oferendas, talvez alguma exibição fotográfica maluca que pareça meio exagerada. Bom, aqui tá um quebra-cabeça pra você. Na cidade portuária de Berenice, arqueólogos descobriram um santuário de falcões com 1.700 anos. Sim, um santuário de falcões, tipo um santuário para pássaros, que contém os restos mumificados de 15 falcões em um pedestal. Só que todos estão sem cabeça. Por que diabos? Quem odeia tanto assim falcões? Mas isso não é tudo. Um monumento de pedra foi encontrado em uma sala separada, representando 4 divindades, 2 das quais são completamente desconhecidas, mas uma delas tem uma cabeça de falcão, levando os pesquisadores a acreditarem que poderia ser Horus, o deus de cabeça de falcão do reinado. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas, porque os restos de peixes, mamíferos e cascas de ovos de pássaros também foram encontrados espalhados ao redor do santuário, junto com uma mensagem muito alarmante. Uma inscrição em uma laje de pedra diz: "É impróprio ferver uma cabeça
cabeça aqui. Pera aí, ferver uma cabeça? Os antigos egípcios estavam fervendo cabeças de falcão secretamente aqui? Isso fazia parte de algum ritual de sacrifício? Alguns sugerem que banquetes podem ter acontecido nesse santuário. Daí a instrução de não ferver cabeças, presumivelmente para que as pessoas não perdessem o apetite. Mas então por que cortar as cabeças? É um mistério muito inquietante e único. Alguns acreditam que o santuário foi o local de alguma prática cultista sombria e estranha, que, pelo fervimento das cabeças, parece ser a explicação mais plausível que a gente tem agora. Você tem alguma ideia de para que esse santuário teria sido usado? Me conta aí nos comentários. A maldição do sarcófago. Quando a gente é explicitamente instruído a não fazer alguma coisa, não parece que a gente fica com ainda mais vontade de fazer? Bom, para os cientistas em Alexandria, esse sentimento se tornou real demais quando eles descobriram esse sarcófago de granito negro incrivelmente sombrio em 2018. Com cerca de 2.000 anos de idade, ele remontava à época em que Alexandre o Grande conquistou a região, e até havia rumores que o caixão de granito continha os seus restos. Isso alimentou especulações locais de que estava amaldiçoado e abri-lo certamente ia desencadear um destino terrível sobre o mundo. Mas em vez de ouvir as lendas locais, os arqueólogos fizeram o que arqueólogos fazem. Eles abriram e deram uma boa olhada dentro. Embora o lendário Alexandre não tenha sido encontrado, eles descobriram os esqueletos de 2 homens e uma mulher. Um deles até tinha um buraco no crânio, devido a algum tipo de cirurgia cerebral antiga. Mas isso não é nada comparado ao misterioso líquido vermelho que também encontraram lá dentro. E não era sangue, era esgoto líquido. Embora não esteja claro como é que esse esgoto entrou lá, ele deve ter vazado em algum momento, ou talvez o esgoto e as bactérias repugnantes nele sejam a própria maldição. Muitos acreditam que o sarcófago de 3 metros de comprimento e 30 toneladas nunca deveria em hipótese alguma ser aberto, já que inevitavelmente condenaria todos nós no longo prazo. E depois de saber sobre esse líquido desagradável, com certeza eu me sinto bem amaldiçoado. Pro bem ou pro mal, isso deu à internet muito material para memes, com muitos obcecados pelo seu suco de múmia. Até houve uma petição apresentada ao governo egípcio para permitir que as pessoas bebessem isso, para que pudessem assumir os seus poderes. Não tem dúvidas de que abrir esse troço definitivamente foi um erro. Grito eterno. Em uma tumba, ninguém pode te ouvir gritar, mas acontece que a gente pode ver você gritar, se uma múmia em particular descoberta em 1881 servir de exemplo. Ela fazia parte de um esconderijo real em Deir al-Bahari, em Tebas. Então, sendo da realeza, os escavadores esperavam corpos imaculadamente preservados. Só que o que eles encontraram foi verdadeiramente aterrorizante. A múmia parecia estar em completa agonia, com a boca aberta como se estivesse gritando eternamente na escuridão por séculos. Mas para os escavadores, essa descoberta assustadora não era nada comparada à história da múmia. Esses restos provavelmente foram de um príncipe do Egito. Com um status tão elevado, você pensaria que ele teria o melhor sarcófago, o melhor enterro e os melhores itens para os rituais que o levariam para a vida após a morte. Mas essa múmia tinha todos os órgãos intactos, estava envolta rudemente em pele de cabra e não tinha oferendas deixadas ao seu lado. Bom, acontece que você não obtém os privilégios de um enterro real se planeja usurpar o seu pai. Sim, acredita-se que esse seja o príncipe Pentáur, um herdeiro que se envolveu em uma conspiração de alto risco para derrubar seu pai, Ramsés III, lá em 1155 a.C. e tomar o reinado para si. Depois que tudo veio à tona, em vez de enfrentar um castigo público, ele voluntariamente decidiu visitar a vida após a morte, se é que você me entende. Quando você comete alta traição em 1155 a.C., significa que não vai conseguir o majestoso enterro egípcio que queria. E como resultado, ele tem estado nesse grito dos seus últimos momentos por milhares de anos. Os cientistas ainda não têm certeza da causa exata da morte ou por que ele fez parte de um plano para remover o faraó. E o que é pior é que não se sabe se ele está gritando de dor ou pedindo misericórdia. Qual dessas descobertas você temeu mais? E quais você realmente gostaria de ver por conta própria? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.